arguição do memorial e da tese do candidato Walter Henriques da Costa. E eu passo a palavra, então, ao professor Marcos Sadi. Bom dia a todos. Novamente, eu reitero o prazer e a honra de estar aqui pelo terceiro dia, ao lado de grandes companheiros, grandes nomes, grandes professores, e é uma felicidade poder participar desse concurso. O candidato de hoje, o Dr. Walter Costa, eu tive muito pouco contato com ele até essa data, até ler o seu currículo e seus trabalhos, embora eu já tenha participado de vários eventos científicos com ele. Ele é um candidato jovem e muitas vezes num concurso de livre docência se entende que os candidatos devem ser mais maduros, um pouco mais de vivência, mas eu pessoalmente discordo e acho que o candidato é um dos exemplos que mostra que eu estou certo. Eu estou muito feliz e seguro, e acho que todos concordam comigo, da evolução do Walter nesse concurso, que tem sido feito, tem sido apresentado de forma brilhante, é algo que me satisfaz e me chamou a atenção pela maturidade e conhecimento profissional. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos discutido se nós vamos falar tudo de uma vez ou não, e eu queria fazer como nós fizemos ultimamente, em que eu faço uma pergunta e Vossa Senhoria responde imediatamente. Mas eu quero fazer perguntas curtas e gostaria de que Vossa Senhoria usasse o tempo para expandir as informações. Não sou eu que quero falar. Eu quero escutar Vossa Senhoria. Perfeito. E eu vou fragmentar na tese, por princípio acadêmico, eu preciso fragmentar na tese e no currículo. E eu tenho muito poucos comentários. Mas eu gosto. Quando você faz o concurso de livre docência, você imagina que aquele indivíduo vai ser um formador de pessoas. Então, provavelmente ele já tem maturidade, ele já pôs a mão na massa, ele já carregou o piano. Então, eu gosto de saber, por exemplo, quando uma tese é apresentada, quanto que o indivíduo pôs a mão na massa naquele estudo, antes de que ele tenha, de fato, o papel de mandar o piano ser carregado, porque no final da história, aqui um livre docente... Primeiro, uma coisa à parte, Vossa Senhoria sabe qual é a definição de livre docência? De onde surgiu? Qual é a história da livre docência? Já que se pleiteia esse cargo. Professor, assim, eu não sei exatamente a história formal da livre docência, eu sei que digamos, para mim significa um conjunto da obra, né? Então, o histórico do candidato, o que ele fez e o que ele contribuiu em termos de conhecimento para aquele campo específico, a quantidade de pessoas que ele conseguiu influenciar, seja direto ou indiretamente. E como o senhor disse, eu acho que é uma medição do grau de maturidade do candidato, mas sendo bem sincero, assim, eu sei que obviamente o título acadêmico mais alto, pelo menos dentro da medicina, e é algo que eu sempre objetivei, sonhei e lutei esses últimos anos para conseguir atingir. Então, acho que eu vou inverter e questionar o memorial. Eu acho interessante. Esse é um aspecto que, pessoalmente, eu acho uma falha de todos os candidatos. Ninguém sabe a origem e o histórico do cargo que se pleiteia. Quer dizer, é um negócio que... Eu tenho comentado isso, mas esse é um dos problemas que eu vejo nos dias de hoje, é a falta dos conhecimentos tradicionais, né? Quer dizer, isso aqui seria uma coisa importante, mas você não é o primeiro que não sabe a origem. Ela vem da origem alemã, em que as pessoas e essa é a razão
da pergunta. Ela vem de origem alemã, eu vou repetir porque eu já falei para outro candidato, porque indivíduos que estavam fora da universidade, a eles eram permitido ter alunos, se eles mostrassem capacidade cultural suficiente. E eu citei ontem, se eu não estou enganado, Marx participou, Hegel participou, Freud, todos eles eram livres docentes, eles não eram ligados de fato a uma universidade. E aí a razão pelo qual nós temos no conceito universitário a permissividade de indivíduos de fora, porque de fato essa seria a lei oficial, e o indivíduo não universitário participar do concurso. Por outro lado, eu entendo que o concurso de livre docente foi modificado ao longo dos tempos, na essência dele, porque ele se tornou um evento universitário, tipicamente de progressão universitária, que, na verdade, é um desvio, pelo menos parcial, no meu entendimento, do que ele se propunha originalmente. Mas, se você analisar, você precisaria desse título para participar, por exemplo, de várias progressões ao longo da carreira universitária. Nesse sentido, eu tenho vários desacordos com vários desses aspectos, mas, nesse sentido, no seu caso, que é jovem, o que você faria? Qual a ideia do título no seu caso? Ele é para adquirir currículo ou ele é para adquirir uma carreira universitária? Então, eu gostaria de fragmentar nesses dois dados. Ele pode melhorar o seu currículo, mas, de fato, hoje, ele faz parte de uma progressão da carreira universitária. Mas Vossa Senhoria não está no serviço universitário. Então, Vossa Senhoria pretende usar esse título para um serviço universitário, de fato? Porque, num serviço não universitário, não precisa ser do título. Você pode ser o chefe do serviço sem esse título. Mas, num serviço universitário, esse título é de importância. Não só para mostrar liberdade de ação, como também para progredir Como que Vossa Senhoria vê isso e onde Vossa Senhoria almeja estar? Eu sei que falou sobre Santa Casa. Explique sobre isso para mim, por favor. Eu acho que, assim, sendo bem sincero, professor, eu acho que são esses dois objetivos que o senhor tocou. Então, obviamente, ninguém está aqui se propondo a participar de um concurso desse, sabendo que isso vai trazer um acréscimo curricular, é óbvio. Esse é um dos objetivos. Mas eu estou, sim, ligado ao meio universitário, como os senhores conseguiram ver no meu memorial. A partir de 2018, eu fui convidado para voltar à Santa Casa, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Hoje eu sou professor convidado lá, e eu tenho atividades ligadas a alunos de graduação, então, aulas e preparo de apresentações. Hoje eu sou o coordenador da Liga de Urologia da Santa Casa, então eu recebia, antes da pandemia, alunos da graduação no hospital, no AC Camargo, que queriam assistir cirurgias, acompanhar procedimentos oncológicos. Então, eu tenho esse vínculo acadêmico. Mas o senhor tem toda a razão. A minha principal dedicação se faz na formação de médicos residentes e em alunos pós-graduandos. Então, é uma formação mais especializada, muito dentro da minha área. Então, acho que a livre docência ela vem para crescer, acrescentar ao meu currículo. É algo que eu sempre sonhei, é uma aspiração de longa data minha, mas vem sim para também adicionar numa possível trajetória universitária dentro da minha faculdade, né? Então, eu me sinto muito bem na Santa Casa, sou ex-aluno de lá, me sinto disposto a participar de atividades pedagógicas lá dentro da faculdade, e é uma rubrica, é uma chancela que possivelmente eu possa utilizar lá dentro da instituição, mas isso o tempo vai responder para a gente. Por que Vossa Senhoria saiu pelo que eu vi no currículo,
houve uma carreira brilhante e boa na Santa Casa. Por que você se... É raro que a prata, entre aspas, a prata da casa saia da casa e depois, por alguma razão, volte para casa. Se a prata da casa sai, ela saiu por alguma razão, não é comum que normalmente volte, a não ser que tenha existido algum problema. Por que se saiu de uma universidade do porte da Santa Casa para ir parar no Hospital do Ipiranga, por exemplo? Sim, vamos começar por aí. Vamos tentar fazer um contexto, né? Então, quando eu saí da residência, foi em 2006. E eu tinha, desde que eu terminei minha residência, o desejo, a aspiração de me matricular numa pós-graduação e fazer o mestrado, né? Só que o momento em que eu saí da residência, em 2006, 2007, a Santa Casa começou a entrar numa crise financeira terrível. Foi um período institucional muito ruim, que culminou no início dos anos 2010 até 2015, com uma queda sensível, inclusive com corte de cirurgias eletivas, restrição para internação. Então, foi um momento muito difícil institucional. E do ponto de vista da minha aspiração de fazer um mestrado, e na época a ideia não tinha nada a ver com uro-oncologia, eu queria estudar disfunção miccional em pacientes com esclerose múltipla. Só que na época nenhum na época chefes do serviço, que eram o Dr. Marjo e o Dr. Fux, eles eram orientadores da pós-graduação. Então eles não conseguiram me orientar. E aí, como eu descrevo no memorial, foi uma questão de coincidência. Eu já conhecia o professor Stênio por nome, sabia que ele era ex-residente da casa, ele fez residência de urologia na Santa Casa, e por um amigo em comum a gente acabou se encontrando. Eu expus para ele meu desejo de fazer um mestrado, de iniciar uma pós-graduação, e ele, na época, no AC Camargo, estava iniciando as orientações. Eu fui o primeiro aluno orientado por ele. Então, ele estava, assim, ávido por alunos para poder orientar. Então, foi uma coincidência. Na Santa Casa, eu fiquei ligado entre 2006 a 2008 como médico voluntário. A partir de 2008, a própria instituição proibiu que médicos que não fossem contratados pela instituição pudessem trabalhar lá, por uma preocupação trabalhista. Então, eles restringiram o acesso de médicos que até então eram voluntários. Então, eu não pude mais ir. E na época, eu me lembro de acompanhar um ambulatório de uro-oncologia com o Rony e fazer as cirurgias na quarta-feira. E a partir de 2008 foi dada essa orientação: olha, os médicos voluntários não vão poder mais frequentar o ambulatório. Então, coincidiu de eu conhecer o Stênio, ter contato com ele e iniciar minha trajetória lá dentro do AC Camargo. Então, à medida que eu me matriculei como aluno de mestrado, as coisas foram acontecendo, o trabalho fluiu bem, a gente conseguiu já nessa época uma produção científica razoável para um aluno de mestrado na época. Acredito que isso tenha chamado a atenção do Dr. Gustavo, que um ano e meio depois me convidou para entrar na equipe. Então, esse foi meu caminho, entendeu? Eu nunca quis sair da Santa Casa, mas aconteceu. E aí, nesse período meio conturbado, em que foi orientada essa restrição a médicos voluntários dentro da Santa Casa, coincidentemente foi aberto o concurso lá no Hospital Ipiranga. E eu, recém-formado, tinha disponibilidade de tempo, estava querendo participar de um hospital universitário mais assim ativamente. Eu já conhecia o Dr. Sidney, pouquíssimo contato, mas conhecia ele, eu admirava, e prestei o concurso e passei. E aí eu me integrei à equipe de urologia do Hospital Ipiranga, e o Hospital Ipiranga ficou exatamente no meio dessa transição entre a Santa Casa e o AC Camargo. Quando eu fui convidado para integrar a equipe de urologia do AC Camargo pelo Dr. Gustavo, dos pré-requisitos que ele me pediu foi: olha, você vem, mas vem com dedicação exclusiva. Você não vai poder mais fazer suas atividades no Ipiranga, você vai trabalhar aqui com a gente, só aqui com a gente. E aí eu abdiquei do Ipiranga para iniciar minha carreira lá dentro do AC Camargo. Então, resumindo, foi mais ou menos essa a linha do tempo. Bom, Walter, eu tenho uma má notícia para você. Se você pensa que
você pretende obter o título de docente para galgar espaço na Santa Casa. Então, se você pensa que Vossa Senhoria, toda vez que tiver alguma crise econômica, deve se afastar da universidade, eu tenho uma má notícia. Se prepare, porque esse é o problema que eu vejo de indivíduos com 50 anos que estiveram totalmente fora da academia, de uma hora para outra fazem livre docência e voltam para a academia muito tarde. E eu não acho correto eles competirem com o mesmo título com um indivíduo que está lá desde os 30 anos e 20 anos passando angústias, traumas e lesões ao longo do tempo. E eu tenho um grande desconforto com isso, já expressei isso em vários cenários. Vossa Senhoria tem uma produtividade que eu acho muito boa, tem mais de 35 artigos, tem capítulos de livros, preenche todos os requisitos que eu considero necessários para uma autonomia universitária. Mas tem uma fragilidade em termos de alunos de pós-graduação. Em alguns, às vezes por critérios, nem pode se matricular um candidato na livre docência se não tiver aluno de doutorado. E esse seria o seu caso, por exemplo, o caso de Vossa Senhoria. O que acontece? Por que existe essa fragilidade num lugar que produz? Eu mesmo participei de muitas teses do AC Camargo, de mestrado e doutorado, então tinha bastante aluno, na minha opinião. E Vossa Senhoria acabou de explicar que desejava fazer pós-graduação e por isso que foi para esses lugares. Por que não teve aluno suficiente sobre sua orientação? Não foi procurado? Pegou uma fase economicamente ruim? Qual foi o problema? Não, a questão é que quando eu terminei o meu doutorado, era o ano de 2013, e logo em 2014, entre 2014, 2015 e 2016, foi o triênio da CAPES. Então, eu não pude, logo que eu terminei meu doutorado, já entrar no corpo de orientadores fixos, né, do Comitê de Pós-Graduação do AC Camargo. Então, eu tive que esperar até 2016, para, a partir de 2017, poder receber alunos para eu poder orientar. Então, entre 2013 e 2017, eu tive algumas co-orientações, inclusive de alunos de doutorado, mas eu não era orientador. Os orientadores geralmente eram o Dr. Stênio ou o Dr. Gustavo. E o meu papel era, primeiro, ajudar na elaboração do banco de dados que o aluno ia se utilizar para fazer. Então, eu ajudava na formatação dos dados e na análise estatística dos resultados de cada um dos alunos. E, posteriormente, a gente dava o suporte para a discussão do trabalho, a relevância dos achados e a confecção de artigos científicos para publicação. Então, esse sempre foi meu papel nas co-orientações que eu participei dos alunos, tanto do Dr. Gustavo, como do Dr. Stênio e da doutora Isabela Werneck, né? Então, a partir de 2017, aí sim eu passo a receber alunos. Então, de 2017 a 2019, a gente forma 2 mestres. O ano passado, nós formamos mais um mestre, e agora, entre junho e agosto, nós formamos mais 2. Eu estou hoje, atualmente, com 2 alunos de doutorado matriculados. Um deles foi até ex-residente do senhor lá na Escola Paulista, o Marcos, que o senhor, inclusive, foi da banca do mestrado dele. Então, assim, realmente, essa, inclusive, foi uma das minhas preocupações quando eu me candidatei ao concurso. Então, eu cheguei a conversar previamente com o Dr. Wagner a respeito dessa minha preocupação. Eu expus a ele exatamente o que o senhor expôs. Falei, olha, eu acredito que eu tenho um bom currículo, mas eu não formei nenhum doutor ainda. Eu posso me candidatar ao concurso? E aí o Dr. Wagner me falou, olha, não está exatamente escrito em lugar nenhum, mas é uma coisa meio implícita que um livre docente tenha pelo menos um doutor formado. Mas aí eu falei para ele, olha, mas não está no edital. Ele falou, se não está no edital, faz o seguinte, liga para o doutor Ubirajara e conversa com ele. Aí eu liguei para o doutor Ubirajara, expus a situação. Ele falou, Walter, faz o seguinte, me escreva uma carta de próprio punho,
expondo essa tua situação, que você tem um currículo, produção, mas não tem um aluno de pós-graduação, que eu vou levar para a diretoria da faculdade e questionar se isso seria um obstáculo para a sua inclusão no concurso. E foi o que eu fiz. Enviei essa documentação para o Dr. Ubirajara. O Dr. Ubirajara levou isso ao comitê, à comissão, perdão. E algumas semanas depois ele me retornou e falou: Walter, olha, sinal verde. Eu apresentei seu currículo, apresentei sua carta, eles gostaram do seu currículo e pode entrar sim, que você é bem-vindo. Então, eu concordo totalmente. Provavelmente, se eu estivesse na situação do senhor, eu faria a mesma crítica, a mesma indagação. E isso me preocupou antes de eu entrar, de fato, no concurso. Mas não tem problema. Da minha parte, eu diria que esse aspecto frágil não interfere em nada com a minha... com o meu bom pensamento e a boa evolução do seu concurso. Mas isso é um aspecto que precisa ser comentado. Quando a gente faz, por exemplo, um concurso de livre... Embora esse concurso seja um concurso de livre docência em uro-oncologia, e obviamente que isso precisaria, no futuro, ser reavaliado, na minha opinião, porque você vai virar um livre docente em urologia, porque vai ser muito incomum que a gente lembre que a gente faz os concursos em uro-oncologia, em uroginecologia e uropediatria, mas você recebe o título de livre docente em urologia. Normalmente é assim que está sendo feito nos últimos tempos. Diferente da minha época, que a gente fazia o concurso em urologia de verdade, para toda a urologia. Mas as coisas mudaram, as coisas ampliaram, etc, etc. O ponto que eu gostaria de levantar é que não é... como um livre docente é um livre docente, eventualmente, em urologia, quer seja urologia, quer seja uro-oncologia, ele pode ser um líder dentro da universidade. Então, eu perguntaria se Vossa Senhoria tem se virasse chefe da Santa Casa. Então, são duas perguntas. A primeira, se virasse chefe da Santa Casa, pensaria em reestruturar a disciplina como ela está hoje? E se sim, claro que não quero nenhum detalhe, em termos gerais, como pensaria em fazer? E a segunda parte, e essa é a última, uma das últimas partes do memorial que eu queria conversar, como Vossa Senhoria é jovem, ao contrário, por exemplo, de nós aqui, membros da banca. E a medicina, no meu entendimento, está cursando com um cenário em que você tem gestores mandando dos médicos e uma medicina baseada em produtividade. Igual se faz na indústria de automóveis, isso veio da indústria, inclusive. Então, o médico está sendo muito mais um técnico em qualquer área, ou um prescritor, ou um cara que dá pontos, etc., e as pessoas, inclusive, têm dificuldade, nós temos dificuldade em manter o indivíduo hoje na universidade, justamente porque ele prefere ser entre aspas, um funcionário do sistema semi-privado ou privado. Aqui, nesse caso, a Vossa Senhoria está fazendo o caminho inverso. Quer dizer, estava num serviço bom, com potencial de crescimento, e agora está mas sem a implicação universitária, porque é um baita de um trauma participar da universidade, e agora Vossa Senhoria pretende um cargo para voltar para a universidade, onde vai enfrentar falta de recursos, falta de massa crítica, material humano. Como Vossa Senhoria vê esse cenário seu, futuro da medicina? Não sei se eu estou... Sim, claro. Eu entendi. Só deixar claro que assim, eu fui convidado a retornar à Santa Casa, né? Assim, eu não estou retornando para competir com ninguém, não é? Não é esse o ponto, claro, estou entendendo. Já entendi. E, sinceramente, eu acho que atualmente, sob a chefia do Dr. Luiz Gustavo, eu acho que a disciplina melhorou em diversos aspectos e eu tenho muito orgulho de ser chefiado por ele.
Mas essa é uma dificuldade, né, professor? Assim, a medicina hoje em dia, na nossa rotina do dia a dia, ela está associada a um alto grau de tecnologia, né? Tanto no diagnóstico de pacientes como no tratamento, e isso às vezes limita o acesso a alguns meios tecnológicos por universidades públicas ou hospitais públicos. Então, eu acho que são cadeias de aprendizado distintas, né? Então, como o senhor mesmo diz, eu venho da parte privada, no hospital privado, em que a gente faz nosso ensino lá está bem na ponta do tratamento, está bem no final da escala, ou seja, o tratamento uro-oncológico, utilizando métodos minimamente invasivos, a gente tá formando subespecialistas, né? Então a gente está formando o urologista, o uro-oncologista. Não, mas desculpa interromper. Eu queria que você extrapolasse para eu queria que fizesse uma comparação entre o retorno para a academia e a medicina baseada em valor externa. É difícil, né? Assim, mas esse é o cenário que Vossa Senhoria está pleiteando. Se o senhor for assim, observar uma série de currículos de algumas faculdades, inclusive públicas, a gente já tem algumas disciplinas como gestão em saúde para alunos de graduação. Eu acho que é uma mudança. Acho que o médico, de uma forma geral, ele sempre foi instruído e ensinado a entender somente de medicina. Hoje a gente vai ter e já está observando uma geração de médicos que tenta estar na medicina, mas ao mesmo tempo ter uma noção de gestão e tentar encaixar esse quebra-cabeça que eu entendo que é difícil, né? Da gente utilizar a academia, a universidade como meio formador também para profissionais que possam ajudar nessa comunicação entre esses grandes grupos, entre esses gestores e entre o médico. Eu concordo com o senhor, não é uma tarefa fácil, não. Como o senhor está falando, eu estou retornando agora, eu vou procurar, eu estou terminando agora também, coincidentemente, um MBA em gestão em saúde, e a ideia, assim, eu acho que, independente do perfil da instituição, eu acho que existem pontos para melhoria. Então, utilizar melhor recurso para investimento e manejo do dia a dia da prática clínica, tentar avaliar o recurso que está sendo perdido sem motivo. Então, assim, é difícil. Eu sinceramente, eu não tenho experiência, eu estou voltando agora. Eu gostaria, sim, se acontecer algum tipo de exposição, algum convite, alguma coisa, de tentar influenciar nesse sentido também. Mas eu entendo que as realidades de um hospital privado ultra especializado como a C. Camargo é uma realidade muito diferente de um centro formador de médicos no hospital filantrópico, que está sempre com a corda no pescoço, com poucos recursos. Então, está sendo uma mudança de ambientes bastante diferente, né? Quer dizer que se Vossa Senhoria ficasse o chefe eventual de um serviço desse, ou de um subproduto desse serviço, Vossa Senhoria acredita que os hospitais universitários deveriam ter algum tipo de gestão, de gestor diferenciado do que nós temos hoje? Não necessariamente diferente. Por exemplo, na própria Santa Casa, o corpo de gestão hoje são de colegas contemporâneos meus. São pessoas que fizeram residência comigo, internato comigo, foram meus R+, e que acabaram, digamos, em algum momento da carreira, indo para o lado da gestão. Então, se dedicando à gestão. Assim como um gestor não sabe fazer o que a gente faz do ponto de vista médico, a gente, sem estudar, o médico sem estudar a gestão, provavelmente não vai saber ser um gestor tão bom se ele não for atrás desse caminho. Então, da mesma forma que existe uma série uma formação, estímulos para uma formação acadêmica, que é o que nós estamos fazendo aqui, o médico que
que deseja ir para esse caminho, ele tem caminho, tem possibilidades de estudar, você tem MBA, você tem cursos. Então, assim, eu acho que o médico que tem essa veia da gestão, o papel dele vai ser talvez ser um intermediário entre o corpo de administração em si e o corpo clínico. Eu acho que falta profissional que saiba se comunicar com os dois lados, entendeu? Fazer essa ponte. Eu acho que isso vai ser algo, acho não, tenho certeza, isso está sendo algo que está mudando um pouco a gestão desses hospitais públicos. Na Santa Casa isso é uma realidade. Então, o atual superintendente é um médico, colega meu, amigo, 2 anos mais velho do que eu. Então, há 10 anos ele, digamos, ele diminuiu um pouco a intensidade dele na medicina e se encaminhou para esse lado. E ele está sendo muito bem sucedido. Então, acho que nós vamos ver isso com mais frequência nos próximos anos. Pelo menos essa é a minha visão. Eu gostaria de fazer, para terminar, uma última pergunta só relacionada com a tese, porque ainda os outros professores têm bastante coisas para discutir. Eu não costumo dissecar a tese de livre docência, como a gente disseca na pós-graduação, porque se entende que o candidato é maduro o suficiente para estar. Mas eu gostaria que fizesse um comentário crítico da tese de Vossa Senhoria, no sentido, se o tissue microarray fosse uma comida, eu pensaria que ele seria um churrasquinho grego, por causa do cenário, né? E ali você encontrou, você tem lá, parece que um churrasquinho grego, entre aspas, de TMA, de 500 e poucos casos. Eu não me recordo, eu vi algum tempo atrás, eu não estou lembrando todos os detalhes. 580. Ok. Num período, num span de tempo, num período de tempo bastante grande. Quando a gente não tinha, e eu entendo que foram incluídos somente carcinoma de células claras, carcinoma de mais células claras. Mas a gente sabe que nesses últimos anos houve uma grande variação histológica. Tem pelo menos uns 4, 5 subtipos de células claras. Tem células claras de papilar, tem as células claras com alteração genética, diferenciadas do 3P, né? Tem vários cenários. Então, quando Vossa Senhoria se propõe a fazer dar um fator, isso dá 1, ou 2, ou 3, ou 10, que sejam fatores prognósticos, como que isso foi, e diz que tem resposta ou não tem resposta, como que isso foi levado em consideração se tinham casos de 10 anos atrás que a gente só chamava de carcinoma de células claras, e hoje pode ser que eu tenha um carcinoma de células claras com componente papilar que tem um outro comportamento biológico, etc, etc. Então, teria uma falha metodológica. Como Vossa Senhoria, essa visão macro, né? Como isso vai ser corrigido ou foi interpretado? Na verdade, assim, são casos antigos, né, professor? Mas, assim, todos eles foram revistos e reclassificados em 2016 pela doutora Isabela Werneck da Cunha, após a atualização. Tinha material para isso? Tinha material para isso. Então, os que foram incluídos no TMA, todos eles foram reclassificados pela Isabela. Algo em torno de 30% dos, então, carcinoma de células claras que nós tínhamos foram reclassificados para outras histologias, como o senhor mesmo citou, e nesse TMA ficaram somente os carcinomas de células claras puro. Então, assim, obviamente, o senhor está coberto de razão, é um período de tempo enorme, a gente não sabe a qualidade da parafinização desse material, daí tem todas as limitações relacionadas a estudo com imunohistoquímica que todos nós conhecemos bem, né? Mas com relação à histologia em específico, todos os casos foram reavaliados, reclassificados e todos são células claras puras. Então, Vossa Senhoria acredita que a qualidade do tecido, a impregnação, a profundidade, a técnica que foi realizada, tudo isso, a hibridização que possa ter lesado, é suficiente para validar os seus... Não, assim, eu deixei bastante claro no final da tese as limitações do estudo, né? É óbvio que
você tem ali toda a questão, como eu falei, da parafinização, você tem a questão da recuperação antigênica desses epítopos, desses antígenos, você tem a questão relacionada à própria reação, né, que dependendo da idade do formol e do bloco de parafina, você pode ter uma reação mais ou menos positiva. Por exemplo, no caso do PDL1, que é um antígeno de periferia, que mede ali a interação tumor-hospedeiro, o ideal seria que se tivesse removido o tumor da periferia, mas isso a gente não consegue nos estudos de TMA. De uma forma geral, quando o patologista vai fazer a marcação, ele pega a área mais central do tumor. Então, assim, existem todas essas limitações. Por exemplo, ao meu ver, utilizar a TMA para esses marcadores imunológicos é uma limitação claríssima, né? Então, deve ser feito. Né? A gente está vendo ali uma área que provavelmente não é nossa área de interesse. Mas, enfim, era o material que nós tínhamos à mão e julgamos que seria válido a gente incluir nas análises dos marcadores, como nós tínhamos aquele estudo realizado junto com o pessoal da Flórida positivo para o PDL1. Então, a gente falou, então vamos reavaliar agora exclusivamente nos nossos pacientes, ver se isso faz sentido, e claramente os senhores viram na tese que foi um achado totalmente não significativo, não teve nenhum tipo de impacto prognóstico. Então, assim, a imunistoquímica tem uma série de limitações, assim como os outros métodos também têm. Se a gente fala, não, então não vamos fazer imunistoquímica, vamos fazer só tecido congelado com RT-PCR. Perfeito, mas qual vai ser a aplicabilidade clínica disso? Os laboratórios de anatomia patológica vão coletar material do tumor a fresco para fazer PCR, para ver se tem impacto prognóstico? Não vão. Então, a ideia foi tentar trazer para um método que pudesse ser aplicável no dia a dia. E a nossa visão é que, apesar dessa série de limitações relacionadas à imunistoquímica e ao TMA, a gente ainda acha que a imunistoquímica é muito mais prático do ponto de vista de aplicação possível, potencial aplicação para os patologistas, e isso transferir em conhecimento de ordem prática para os clínicos e cirurgiões. Muito obrigado pelos comentários. Professor Coy, eu encerro minhas atividades aqui.